Aê, fomos. Aê, minha gente, boa noite, boa noite, boa noite. Raquel da Educação Canina. Tô aqui com esse painel incrível de pessoas. Dá um oi, gente. Boa noite! E aí, boa noite! Eu vou apresentar cada um dos participantes para vocês, mas como a gente prometeu, essa live de hoje vai ser um bate-papo bem legal pra gente falar sobre, primordialmente, relacionamento com cães, as nossas expectativas quando a gente começa, os nossos erros, o que a gente já fez de certo, o que a gente já fez de errado. Então, nesse grupo que vocês estão vendo aí, tem pessoas que vocês já conhecem, tem pessoas que vocês não conhecem, então vou apresentar todo mundo para vocês devagarzinho. Todo mundo já conhece Thiago e Renatinha do Bangalô, dá um oi, gente. Boa noite! Fala, gente! Agora fala, gente, boa noite, Thiago. Tem o Marcos da Z-Dog, todo mundo conhece, dá um oi aí, Marcos. Fala, pessoal, tudo bom? Boa noite! Tem a Yasmin, que é a dona do Minato e do Kamui / Kamui, mas enfim, dá um oi, Yasmin, pro pessoal saber quem é você. Oi, gente. Tem o Everton e a Lu, que são os donos do Shiba. O Shiba, dá um oi, gente, pra todo mundo. E aí, galera? Tem a Jéssica também, que é do Malta Adestramento. Jéssica, dá um oi pra galera. Boa noite, gente. E tem a Ana, da Fox Dog Adestramento. Ana, dá um oi pra galera. Oi, gente, boa noite. Então, gente, nessa turma toda, a gente tem donos de cães, pessoas como vocês aí. E a gente tem profissionais que trabalham com cães também. Então, todo mundo tá aqui hoje junto pra gente dividir experiência, né? Conversar sobre o que a gente já passou, sobre o pensamento que a gente tem, na verdade, quando a gente pega um cachorro, né? Eu acho que todo mundo em algum momento passou por isso, quando você teve o primeiro cachorro. E a gente vai falar até de quem não tem cachorro aqui, né? Que teve uma live que a gente até tocou nesse assunto e a Ana tá aqui, vai ser um exemplo legal. Ó quem deu um oi aqui pra galera, o Rafa. Rafa é marido da Paloma, que tava lá no curso com a gente. Rafa, querido! Oi, Rafa. Léo tá aqui, falou boa noite também. Então, gente, eu quero começar o seguinte. Eu quero que a gente comece falando um pouco sobre o que a gente fez de errado. Eu tenho várias histórias do que eu fiz de errado, mas se algum de vocês quiser começar com o que vocês fizeram de errado, fiquem à vontade. Quem quer começar? Eu não posso falar nesse. Quem quer começar com o que vocês fizeram de errado? Eu vou contar uma história, tá? Pra deixar vocês mais soltos e depois vocês me seguem pra gente falar do errado, mas... Todo mundo acha que é legal de falar do errado, né? Porque a gente imagina que todo mundo faz, que é assim, principalmente a gente que trabalha com isso, sempre começou fazendo tudo certo e não é bem assim. Eu acho que todos nós erramos em algum momento. E a minha jornada de erros, talvez onde eu cometi alguns erros a mais, talvez tenha sido com o Zico, que foi o meu primeiro filhote, meu mesmo. E eu tenho uma história interessante em relação ao Zico, né? Principalmente a coisa de coleira. Isso há muitos anos atrás, o que era muito comum na época que eu peguei o Zico pequeno, as pessoas usavam... Ainda usa, tem muita gente que usa ainda, né? Que são aqueles enforcadores de corrente. Acho que vocês devem ver, vende muito ainda bastante. E na época que eu peguei o Zico, na verdade, eu já estudava muito sobre isso, tanto que a primeira coisa que eu comprei pra ele foi uma caixa de transporte. Foi muito engraçado isso. Mas em relação ao equipamento de treinamento, todo mundo falava pra mim assim, não, você tem que usar o enforcador de corrente. E eu usei todos, tanto que eu tenho uma bolsa aqui com todos os tipos de coleira que você pode imaginar. Peitoral, tipos de peitoral diferente, tipos de enforcador diferente, tipos de coleira diferente. Assim, quem conhece Basset Hound um pouco sabe que Basset Hound é uma raça. Eles são cachorros tranquilos, mas assim, com personalidade muito forte. É um cachorro que gosta de fazer o que ele quer. Tem um pouco do que vocês veem no Bulldog, só que de uma forma um pouco mais melosa. E eu passei por todas as guias, passei pelas guia retrátil, guia comprida, guia curta, o que você puder imaginar. E eu lembro muito bem, porque eu vejo muito essa coisa da dificuldade que as pessoas têm em relação à ideia de usar um equipamento diferente no pescoço, né? O que todo mundo aceita mais é o peitoral. E eu lembro que quando eu saía com ele com alguma coisa diferente, todo mundo falava, não, você devia usar o peitoral, vai ficar mais fácil pra ele. E eu lembro que eu falei, tá bom, vou tentar. Eu tentei tipos diferentes de peitoral. E assim, esse era o tipo de equipamento, principalmente quem tem um cachorro farejador, como o Basset Hound, como muita gente tem salsichinha, vocês veem o cachorro totalmente desconectado com você. É o equipamento que ele precisa para andar na sua frente e farejar e deixar o nariz dele te levar, enfim. Então eu passei por todos esses gráficos até eu começar a entender de verdade que não adiantava muito eu escutar a opinião de todas as pessoas,
ou do que era mais agradável para todo mundo nessa hora. Eu precisava ter o controle do meu cachorro. Então, acho que talvez foi uma das primeiras lições que eu aprendi em relação a o que vale mais, né? Vale mais eu ter o controle do meu cachorro ou eu fazer com que todo mundo ao meu redor seja mais feliz? Ou que eu andar na rua seja visualmente mais agradável para a sociedade do que como resultado final para mim e para ele, né? Então, ao longo dos anos, eu progredi para outros equipamentos. E o Zico sempre foi um cachorro muito massa, mas o melhor equipamento que eu encontrei para andar com ele foi a Prong-Collar. Foi muito engraçado isso, porque a primeira vez que eu vi a Prong-Collar, eu também tomei um susto. Eu falei, nossa, essa coisa cheia de dente, isso deve ser horrível. E quando eu comecei a usar, eu entendi que realmente era tudo um mito, é tudo muito mais... É uma ideia visual mais traumática do que qualquer outra coisa. E eu até me lembro da época que as pessoas falavam sobre o enforcador de corrente e ninguém explicava muito bem como usar, né? Porque se você for pensar no enforcador normal, até o enforcador de nylon arredondado que seja, se você não tiver a medida certa, ele é um equipamento que não serve para nada, porque muita gente acaba usando com uma folga muito grande, então você não tem exatamente o controle que você precisa. Então não é que o enforcador não é uma ferramenta boa, mas é muito raro, e eu vou dizer que assim, 98% das vezes que eu vejo um cachorro com enforcador, eu vejo com um enforcador grande demais. Então eu me lembro que não tinha tanto a gente não tinha ainda essa conversa na era da internet, onde as pessoas falavam abertamente sobre isso. Era muita opinião de pessoas do bairro, de pessoas que você encontrava no parque, assim vai. E então essa foi uma das coisas que eu passei, eu testei por mim mesma. E assim, eu já contei essa história outras vezes aqui nas lives pra vocês, mas o Zico foi o cachorro que mais me desafiou quando ele era pequeno. Ele era o cachorro que não queria fazer as coisas, que vinha pra cima de mim pra me morder mesmo. Eu vivia com o braço todo machucado, que eu rolava com ele que nem luta de sumô. E ele tinha uma personalidade muito forte mesmo, mas ao mesmo tempo ele cresceu e foi um dos melhores cachorros que eu já tive. Mas enfim, vou deixar vocês começarem um pouquinho. Eu comecei por essa fase, tem 1000 outras histórias pra contar, mas eu queria que vocês contassem. Na verdade, eu vou começar o seguinte, eu quero que o Marcos comece contando qual foi o primeiro dos seus cachorros, Marcos. Fala um pouquinho, você tem 4, né? 3, né, Marcos? A 4. Bela. Dos atuais. Mas dos cachorros. fala dos teus atuais e se você tem uma fase... o Dexter. O Dexter é o primeiro. O Dexter é um Shiba. Isso. Conta a história do Dexter pro pessoal. Tem dois erros que eu cometi com o Dexter que depois eu tive que mudar tudo, né? Porque assim... eu comecei a estudar comportamento canino há uns 20 anos atrás. Os livros eram em inglês, meu inglês não era tão bom assim, e eu ia me virando no que eu podia e conseguindo bons resultados com os meus cachorros na época e com cachorros de outras pessoas também que eu me oferecia para fazer de graça o trabalho. Aí um dia veio o Dexter. O Dexter faz agora, em fevereiro, ele vai fazer 7 anos, então vai fazer 7 anos que o Dexter tá comigo, tá? Nossa, eu não sabia que tinha tanto tempo. O Dexter, quando ele chegou, eu tava numa onda positivista. Ah! Eu experimentei a onda positivista. Eu quis conhecer a onda positivista. Eu sou aquariano. Aquariano entra nas coisas e vai embora, né? Sim. Então eu falei, não, eu quero conhecer a onda positivista. Eu preciso saber o que é isso e aonde isso chega. Então, por exemplo, o Dexter na rua, ele andava livre. De coleira, claro, com enforcador de metal, do jeito que você tá falando, esse enforcador que é uma porcaria mesmo. Sim. Não é que ele é uma porcaria, mas ele não é o ideal. Sim. Isso do meu ponto de vista, tá bom? Era aquele cachorro que andava na frente, era aquele cachorro que fazia xixi em todos os postes, em todas as árvores. E era um cachorro que realmente me deu trabalho, porque na visão positivista o cachorro precisa andar na rua farejando, o cachorro ele tem que andar na rua na frente, porque esse é o passeio que o cachorro está se realizando, né? Sim. Aí isso para mim foi difícil consertar, bastante difícil depois. Hoje o Dexter é um cachorro que ele anda sem nada do meu lado, é tranquilo. Mas claro que na rua eu só ando... O Dexter usa qualquer ferramenta. Ele usa peitoral, ele usa guia unificada, prong collar. Qualquer ferramenta para ele funciona bem e ele sabe usar todas. Mas tive que treinar, tive que começar do zero isso com ele. A base dele era puxando e fazendo xixi em tudo. O mais difícil foi corrigir esse xixi em tudo, tá?
Eu quero pegar esse gancho seu, porque de você a gente vai pular pro Everton e pra Lu, porque Shiba é uma raça que tem ficado muito na moda. Eu tenho visto bastante, eu acho que vocês têm visto também bastante, e eu acho que às vezes as pessoas não entendem muito o desafio. Não que isso seja específico de Shiba, mas eles ficaram muito populares por serem cães menores, que não necessariamente são cachorros que vocalizam muito, então eles acabaram ficando muito atrativos para as pessoas hoje em dia. Você, como um profissional, o que você tem a dizer em relação ao Shiba, considerando a sua história, até os erros que você cometeu e o que você teve que fazer para transicionar? O que você diria para a galera em relação a esse cachorro? Então, o Shiba ele é um cachorro muito reservado, né? Isso faz dele um cachorro mais difícil, porque ele não confia em todo mundo, até mesmo com os donos. Ele costuma ser um cachorro mais independente. Minha esposa sempre teve muito problema com o Dexter, porque dava mais ou menos 9 horas da noite, ele ia pro canto dele em casa e dormir, não quer conversa. Eu entendia isso desde o começo. Ela não, ela queria aquele cachorro de colo, aquele cachorro para fazer um carinho. O Shiba não é esse cachorro. Pelo menos os machos que eu conheci são muito mais difíceis. Eu já encontrei Shibas fêmeas que têm um temperamento melhor do que Shibas machos, tá bom? Mas eu não vou dizer que isso é regra. Eu vou falar do que eu encontrei. De todos os Shibas que eu vi na vida, sempre os machos eu vi como cães mais difíceis. Então é assim, é um cachorro para donos experientes, é um cachorro para donos que sejam bem instruídos, porque é muito fácil errar a mão com o Shiba. E quando você erra a mão com o Shiba, exatamente por ele ser um cachorro muito reservado, é difícil você reconquistar a confiança desse cachorro, porque a relação vai ficando muito tensa. E essa tensão com o Shiba é horrível depois. Um exemplo de outro erro com o Dexter: xixi e cocô ele só fazia na rua. Eu deixei isso acontecer. Sim. Para corrigir isso foi difícil, mas consegui também. Foi bem difícil. E corrigir isso, quando a gente vai numa casa onde os tutores querem corrigir esse tipo de problema, exige um desapego muito grande por parte nossa, de tutor mesmo. Não estou nem falando como treinador, como tutor. Você vai ver o cachorro chorar, você vai ver o cachorro fazer drama, você vai ver o cachorro sofrendo, porque o prazeroso para ele é rua. Ele quer fazer o xixi ou o cocô na rua. E não adianta pegar e ficar levando fraldinha pra rua, ficar colocando, trazendo xixi que o cachorro faz na fraldinha da rua para casa. Tudo isso não funciona, não dá certo. Então, assim, Shiba não é um cachorro fácil. Não é um cachorro fácil. Eu recomendo Shiba para quem realmente tem tempo, tem que ter bastante tempo para se dedicar ao Shiba, e quem não queira um cachorro de companhia, porque o Shiba não é um cachorro de companhia, ele é um cachorro para estar em casa, ele é cachorro da casa. Sim. É interessante. Ele vem quando... Diga. Pode falar. Não, ele vem quando ele quer, e quando ele não tá afim, ele vai mostrar pra você que ele não tá afim. O Shiba é isso. É o cachorro gato que eu chamo, né? Deixa eu ler os comentários. Deixa eu ler os comentários da galera aqui, só pra gente falar. A Rafa falou aqui com a galera. Rafa Norberto falou boa noite, galera. O Norberto. Ó, Anderson. Ó, tá todo mundo já te zoando, viu, Marcos? Anderson tá aqui, ó. Marcos velho. Eu vi. Paloma, Rafa, Paloma tá aqui, cheguei. Marlene tá aqui, Marlene consegui chegar na hora. Adriana mandou boa noite. Ju falou boa noite. Não vamos esquecer dos likes, meu povo, é isso aí, não vamos esquecer dos likes. Vitória falou aqui, adestramento com a Ana tá mudando nossa vida com o Luke. Aí sim, Aninha! O Luke é aquele shot que eu mostrei a foto pra vocês fazendo place? Sim, filhotão, lindo, que falou que é maravilhoso. É sensacional, acho lindo, eles são demais. Ó, Marlene falou pra um colo a melhor ferramenta de direção. Louca pra conseguir completar as vacinas. Marlene tá lá em Portugal. Ela tá com um filhote novo e ela deu o nome do filhote dela de Zico. Só que é um pitbull dessa vez, é um pitbullzinho bonitinho, muito gracinha. Márcio mandou um boa noite. Quem mais falou? Ó, Norberto aqui, ó. Norberto falou: Marcos pertenceu ao lado do Moranguinho da Força. Tá vendo aí, Marcos? Marcos, você tá perdendo a moral com o pessoal aqui, viu, velho? Não, eu sou um experimentador, gente. Se amanhã aparecer uma técnica nova, eu vou experimentar. Eu sou experimentador.
Marechal tinha mandado a pergunta. Marechal, segura só um pouquinho, porque antes da gente responder sua pergunta, eu quero aproveitar esse gancho do Marcos pra gente falar um pouquinho com o Everton e a Lu. Everton e a Lu são donos de um Shiba, o Tiba. Então eu quis falar um pouquinho. Tiba! Eu quis que o Marcos entrasse um pouquinho nessa esfera do Shiba, porque o Marcos tem um Shiba. E eu queria que o Everton e a Lu falassem um pouquinho sobre a história do Tiba. Pra vocês entenderem, né? Marcos e a Lu são donos desse cachorro e eu quero que eles compartilhem um pouco da jornada deles com o Tiba, que eu acho que vai ser legal pra vocês ouvirem. Gente, é com vocês. Bom, Raquel, primeiro agradecer a oportunidade aí para você de a gente como não profissional tá aqui participando de tudo isso mais uma vez, pra gente é incrível. Bom, nós estamos com o Tiba há 4 anos e 2 meses, mais ou menos. E assim, nós temos, a gente pode ficar aqui nessa live até meia-noite falando de todos os erros que a gente já cometeu com ele. Foram muitos. Pra começar, sem experiência nenhuma com cachorro. O primeiro foi esse. Eu nunca tive cachorro na minha vida. Eu tive meu primeiro cão. E eu até achava que eu não gostava de cachorro. Demorei para descobrir que eu sou apaixonado por cachorro. E aí a gente começou naquela época, né? O que nós vamos fazer? Vamos pesquisar na internet uma raça, né? Sim. E aí, pesquisando, o Shiba, né? É um cachorro limpo, é um cachorro independente, é um cachorro não sei o quê. E aí, uma vez, eu nunca esqueço, daí tinha um comentário lá que só que é recomendado para pessoas experientes com cães. E eu falei assim, você acha que eu não vou dar conta de um cachorro? Imagina! Errou! Errei! Esse foi o primeiro grande erro. A gente não tinha experiência nenhuma e o Shiba, ele realmente, igual o Marcos falou, ele requer muita experiência. Então esse foi o nosso primeiro grande erro. E aí pegamos o Tiba tudo e na época a gente morava num apartamento e sem experiência nenhuma a gente foi na base da Luciana pesquisar na internet e a gente fazendo as coisas no dia a dia. Os amigos dando conselho. Amigos dando conselho e a gente indo. Só que o negócio era um erro num dia, outro erro no outro dia, e aquilo foi sempre potencializando. Igual o Marcos falou, é difícil de corrigir. Ele começou no começo com alguns momentos de posse, né, dentro de casa, assim. Aí a gente até que chegou um ponto que a gente começou a ficar meio, acho que nós não estamos conseguindo, né? Vamos procurar uma ajuda de um profissional. Aí a gente teve um rapaz que ajudou a gente, foi a primeira pessoa que ajudou a gente. Isso o Tiba acho que já tinha quase 1 ano. E nessa época ainda eram problemas bem assim, problemas mais simples, de posse sobre objeto, às vezes posse sobre algum determinado local do apartamento e tal. E aí a gente tinha um rapaz que ajudou a gente, era um rapaz muito conhecido aqui na cidade. Ele usava a coleira... Ele usava essa coleira que vocês estavam falando, que você estava falando aí no começo, Raquel. A gente usou durante um bom tempo essa coleira, esse enforcador de metal. Usamos durante um bom tempo. E ele era daquela filosofia assim não era aquele adestramento natural, ele não gostava de usar esse nome, mas assim, era basicamente um confronto físico, né, com o cachorro, aquele embate físico. E ele nunca tinha adestrado um Shiba, na verdade ele nunca tinha visto um Shiba. Olha. E isso, às vezes, 4 anos atrás, ele também não sabia o que... E eu lembro que na época, quando ele, primeira vez, ele falou que o Shiba ia ser o maior desafio da vida dele. E eu não sei se foi realmente tal, mas... E esse adestramento, esse embate físico constante ali, diário, foi provocando uma série de conflitos, uma série de problemas que foi ficando cada vez maior. E a gente não conseguia mais voltar. Chegou um ponto que a gente não conseguia mais voltar. Ele aprendeu, nessa época, ele aprendeu a morder. Então ele aprendeu a morder. Muito ameaçado a ponto de se defender. Como ele nesse embate físico, ele sentia cada vez mais medo, acredito, ele sempre reagia a esse medo com agressividade. Ele aprendeu a morder
e ele começou a tudo, Funciona. funcionou, e ele foi mordendo tudo e todos. E o Shiba é um Shiba grande, ele tem 15,5 kg, vocês viram ele aí. Ele é extremamente forte. E as mordidas que ele fazia um estrago grande. Então eu acredito que esse foi o nosso segundo grande erro, né, de insistir nessa situação. Porque os Shibas, quanto mais ele apanha, mais agressivo. Mas ele bate. Mais ele bate. Ele não desiste. Ele não desiste jamais. Exatamente isso. Quanto mais ele apanha, mais ele bate. Então, não funciona. Eu acho que não ia funcionar nunca aquilo lá. Aí a gente acabou desistindo e tal, e a gente daí passou um tempo, o problema lá, todo dia, diário em casa, e aí a gente, acabou que a gente mudou para uma casa, tudo, e aí a gente chamou um segundo rapaz, que daí foi a questão que ajudou a gente ele era da linha igual o Marcos estava falando, do positivo também, né, do pensamento positivo. Isso já teve o lado bom, porque ele ensinou muita gente a ler o cachorro, ler o animal de sinais, né, de interpretar sinais. A gente não sabia, a gente já estava com... Chama Calm Signal. Calming Signals, eles falam. Isso pra gente, pra nós dois, foi muito bom, ajudou muita gente, porque aí a gente, pelo menos nós dois, dentro de casa, a gente começou a conseguir conquistar uma convivência mais harmoniosa, porque na época do auge ali da agressividade do Shiba, ele tomou conta completamente do nosso apartamento. Eu não podia sentar no sofá que ele me atacava, e eram ataques assim, de mordidas com perfurações e uma série de coisas mais assim, pesadas, e ele chegou nesse estado assim, de não tinha como conviver, não tinha como a gente habitar mais o mesmo ambiente. Só que a gente, né, erramos, vamos desistir jamais, vamos lá. Aí a gente chamou esse rapaz, aprendemos muito com ele, mas eu sentia que ele não ia conseguir, assim, dar esse passo a mais com as outras pessoas, com os outros cães. Pra gente foi bom, mas a gente sentia que assim, não tinha como mais passar daquele patamar de evolução. Ficou estabilizado ali. E aí, não dá para dizer que foi o terceiro grande erro, porque teve o lado positivo também. Mas não foi totalmente certo. E aí, depois disso, aí já com 3 anos e alguma coisa, que foi que a gente conheceu a Luciana pesquisando na internet, né? Que ela conheceu a Raquel, que a gente começou a seguir, começou a ver os vídeos no YouTube e tudo. Aí a gente começou a se identificar, as coisas pareciam fazer sentido pra gente. Eu até comentei isso aquele dia aí. Sim. Que nunca nada, a gente sempre ficava com uma pulguinha atrás da orelha. Não fazia tanto sentido as coisas. E com a Raquel as coisas começaram a fazer sentido. A gente começou a se identificar com o que realmente é um cão doméstico e o que ele realmente precisa, né? Para o cão ter uma qualidade de vida e os tutores dele também. E nós estamos aí batalhando, continuamos lutando, continuamos batalhando, e a gente tem esperança de que vai ser melhor um dia ainda, vai ser bem melhor. Vai chegar lá. Mas é ótimo vocês falarem. Demais, né? Mas que são muitas. Nossa história é com 4 anos muito intensos. É difícil resumir. É difícil resumir. Não, mas é bom a gente falar um pouco sobre isso, porque eu acho que o que vocês passam, várias pessoas passam, né? E assim, um de uma forma mais drástica que o outro, mas eu acho que vocês são um exemplo legal de... Vocês entraram nessa jornada de coração aberto, vocês acreditaram que vocês podiam fazer, vocês buscaram ajuda. Muita gente nem busca ajuda, né? Mas vocês buscaram alternativas diferentes. Então, o que eu quero que vocês todos que estão assistindo aqui entendam é que errar faz parte. Todo mundo em algum momento vai errar com o seu cachorro. Dependendo do cachorro que você tem, você vai ter consequências diferentes em relação a isso. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender, ok, errei, tem que ter uma outra alternativa, eu vou encontrar essa outra alternativa, eu vou chegar lá, né?
Marechal tinha deixado uma pergunta aqui antes da gente continuar. Ele falou: tem um filhote de pitbull com labrador, dominante, teimoso, tem 4 meses, ele rosna na mordidinha quando tento corrigi-lo, late também. Como prosseguir? Marechal, tem várias coisas que a gente poderia te falar em relação ao que você pode fazer com o filhote, mas eu vou aproveitar para essa sua pergunta aqui, pra gente falar da fase de filhote de cada um de vocês aqui. Então, por exemplo, vou deixar Thiago e Renatinha falarem um pouco do Santista, do patrão, mais conhecido como patrão. E eu queria que vocês falassem um pouco dele na fase de filhote de vocês. Como é que vocês, os erros, os acertos, enfim. E hoje, o que é que vocês recomendam para as pessoas, para os cães na fase de filhote? Quer agora? Não, eu acho que assim, o Santista, na verdade, ele chegou pra gente filhote numa fase que já estava cometendo esse erro, que era bem no comecinho do Bangalô, que a nossa ideia era do Atlético, que era do carinhoso, e a gente ainda não tinha todo o entendimento que precisava para pensar na parte mental dos cães, equilíbrio, como a gente faz hoje. Então, ele já entrou num contexto onde a gente estava cometendo o nosso primeiro erro com uma galô, que era trocar a creche com aquela criança infinita, e a gente começou a perceber que as coisas não estavam dando certo. Né? E depois a gente a parte. Renatinha, chegue um pouquinho mais perto por causa do seu som. Achei que era só eu que não estava ouvindo. Porque se você ficar mais longe, fale um pouquinho. Tá melhor? Agora sim. Agora sim. Não, então, eu tava dizendo que o Santista, na verdade, ele chegou muito pequeno pra gente, mas ele chegou numa fase onde a gente já estava cometendo o nosso primeiro erro com o Bangalô, né? Sim. Porque a gente começou naquela fase, naquela ideia de recreação, não tínhamos tanto entendimento dessa parte mais mental dos cães, não tínhamos tanto controle, ainda achávamos muito que o mundo dos cães era mais fantasioso. Sim. Do que a gente hoje sabe que não é. Então ele chegou muito pequeno pra gente, a gente tinha a oportunidade de acertar muito, mas como ele chegou nesse contexto já errado, a gente também acabou errando muito, né? É que a história dele se confunde com o nosso começo como Bangalô. Quando a gente pegou o Santista, a Renata não trabalhava nem com cachorro, então ela era uma tutora dessas mais comuns que tem no mundo aí, que não sabe absolutamente nada sobre cães. Então, e eu trabalhava no local onde era o faz de conta, e eu sabia que eu não estava certo, mas eu não tinha o conhecimento que tenho hoje, por isso que hoje a gente sabe o que sabe de tantos erros que cometemos, e vira e mexe comete erro, porque é o que faz a gente crescer. Sim. E aí, né, nessa história que a Renata falou, foi um erro necessário. Nossos anjos da guarda estavam com a gente, porque trabalhando com grupos de cães sem saber absolutamente nada é extremamente perigoso. Então, no começo, o que a gente sabia de verdade era muito pouco mesmo. E aí o Santista foi mostrando pra gente que aquilo não estava legal e não chegaria a lugar nenhum se continuasse do jeito que era. Porque a gente sofria, por exemplo, por alimentação. Então, assim, os cães ficavam extremamente agitados, né? Ontem você fez uma live sobre linguagem corporal e a gente não sabia absolutamente nada. E isso é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer com o cachorro, né? Justamente que a gente sempre fala de, por exemplo, cada cachorro é um indivíduo, mas você tem que identificar o que é aquele indivíduo. E a gente, óbvio que não sabia de nada. Sim. Então isso foi mostrando pra gente que a gente literalmente precisava estudar e mudar, tirar tudo isso da cabeça. A gente sofria com passeio. Foi o que eu falei, a história do Santista confunde porque, assim, com o Bangalô, porque era a mesma época. Então, assim, o erro que a gente cometeu com o Santista foi o mesmo erro que a gente cometeu com os outros cães, porque bem ou mal os cães chegavam e a gente não sabia absolutamente nada. Só que ele nos trazia mais preocupação, né? Sim. E ele, pelos primeiros meses de vida dele, com experiências que não foram as melhores, mas que no fundo fez a gente aprender muito, porque a gente, né, de certa forma foi um impulso muito grande pra gente. Não, peraí, a gente tá trabalhando com cães, a gente quer trabalhar com um grupo de cães e a gente não tá sabendo o que a gente tá fazendo direito. Sim. Né? Mas como Santista, falando dele em si, o erro mais comum que todo mundo
grande parte já cometeu, e atire a primeira pedra quem nunca errou dessa forma, que é botar o cachorro na cama, velho. É óbvio que ele tá pedindo na cama, é óbvio. E que foi fundamental. O começo, a nossa virada de jogo, foi quando a gente decidiu estudar e a gente teve a noção, né, de que tudo que o cachorro mostrava e apresentava pra gente tinha um porquê e aonde estava, né? Aquilo, por exemplo, a forma que estava acontecendo era o incêndio todo, né? O que a gente precisava descobrir era qual que era o foco para justamente apagar o fogo, né? Sim. Então foi dessa forma que a gente foi percebendo que realmente as coisas precisavam mudar, não só para a empresa, como para nós. E foi aí que entrou o Place em nossas vidas, e desde então a gente vive nessa paz mundial mesmo. Quando a gente começou a estudar, a fazer cursos, a entender o que realmente é preciso. E é o que a gente sempre fala, cara, é muito simples. É muito simples ter um dog equilibrado, mas tem que fazer. É muito simples, mas tem que fazer. Então, no começo, a gente inventava muita coisa desnecessária, que não ia chegar a lugar nenhum. A gente estava, na verdade, né, naquele anseio de querer mostrar, não era nem mostrar, era ganhar likes, começar a ser visto como